Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos para a lição da Escola Sabatina? E a lição de terça-feira tem como tema As Coisas Pioram. E já começamos nos relembrando, né, sobre segunda-feira, que fala sobre o pedido que Moisés foi fazer para Faraó, sobre os 3 dias, para o que o povo dos israelitas, né, eles se retirassem para fazer sacrifícios para Deus. Só que Faraó demonstrou seu caráter obstinado ao rejeitar até mesmo uma simples proposta. Minha gente, somente 3 dias, somente 3 dias Deus tinha pedido. Somente 3 dias. E mesmo assim, Faraó, claro que não. Você tá achando que é o quê? Esse povo é tudo preguiçoso, não quer fazer nada. Pronto, ó, vocês vão sofrer as consequências agora. É isso mesmo. E aí, a partir daí, as coisas só pioraram, tá? Só pioraram. O Faraó falou com os capatazes para que eles não dessem palha. E também, ou seja, não fornecesse palha para eles. E também mantivessem a exigência de produção, ou seja, o trabalho se tornou ainda mais pesado para eles. Eles tinham que fazer um trabalho ainda mais terrível e os capatazes se tornaram ainda mais cruéis com eles, para você ver. E quando Deus apareceu prometendo essa questão da liberdade para eles e tudo mais, as coisas só o quê? Pioraram, as coisas só decaíram. E aí o povo caiu matando em quem? Em Moisés, mostrando a insatisfação que eles estavam tendo. E sabe o que foi que eles disseram? Eles disseram que o Senhor olhe para vocês e o julgue. Pois é, foi isso mesmo que eles disseram. E aqui fala que a resposta cruel do faraó fez com que os líderes judeus pensassem que Deus não estava agindo por meio de Moisés. Pois é, pelo fato das coisas terem dado errado, né? Tipo assim, as pessoas pensavam que, não, se eles for usados por Deus, as coisas vão dar certo, as coisas vão fluir certo e tudo mais, aquele negócio todo. E aí, no final das contas, as coisas, o que foi que aconteceu? Pioraram. Eles começaram a sofrer mais, começaram a não receber o mínimo, não faziam. Tipo assim, o sofrimento dobrou, entendeu? Foi terrível para eles. Então a única coisa que passou pela cabeça deles é que Moisés não era uma pessoa que era realmente usada por Deus. E aí é que fala que eles o culparam por agravar ainda mais a situação e temiam pela própria vida. Isso é uma das coisas que mexe muito com as pessoas, é quando envolve uma coisa que mexe com a vida delas, e principalmente se corre o risco dela morrer assim, sabe? No estalar de dedos. E isso poderia acontecer facilmente, porque Faraó, do jeito que ele é, né? E aqui fala, né, que nesse momento os israelitas já não respeitavam Moisés e não tinham a intenção de seguir suas orientações. Então aí já mexe com tudo, porque se ele era o líder, se ele era quem ia ser responsável por levar esse povo para a Terra Prometida, tava assim, como é que ia ser para ele lidar com essas pessoas se as pessoas não respeitavam ele, não ligavam mais para o que ele falava, não dava importância, entendeu? Para o que ele fazia, para o que ele falava, tudo mais. Aí a gente vê que é comum que o povo de Deus chegue a conclusões equivocadas diante das dificuldades. Quando não conseguimos controlar os acontecimentos, especialmente os negativos, buscamos a Deus para nos socorrer. E se as coisas pioram, é fácil pensar que Ele é fraco e incapaz de agir. Porém, não devemos medir a presença de Deus em nossa vida apenas pela nossa situação atual. Então, tipo assim, quando a gente vê, né, que Deus não age nas coisas que a gente gostaria, não age da forma que a gente gostaria, na verdade, a gente fica tipo, não é possível. As coisas só estão piorando. Que Deus é esse? E tipo assim, é bem comum assim nessa época que eles terem pensado dessa forma. Hoje em dia também é comum pensarmos dessa forma, só que não é o certo. Que a gente deve ver as coisas como elas realmente são. E não porque Deus queria acabar com o povo, fazer ele sofrer mais ainda, ou fazer você sofrer ainda, entendeu? E pelo contrário, essa história bíblica nos ensina que quando as coisas vão mal, pode ser justamente o sinal de que Deus está perto, trabalhando para a nossa salvação. Pela nossa salvação, perdão.
Satanás, nosso inimigo, está sempre tentando nos desmotivar. Muitas vezes, no entanto, as coisas pioram antes de melhorar. Então, eu acho que vocês já podem, eu acho que a maioria de nós já passou por uma situação dessa, de que tipo, as coisas estão terríveis, estão horríveis, você está passando por uma situação muito ruim, e aí você pensa que não vai melhorar, só vai piorar, só vai decair, aí do nada uma luz. E quando você vê essa luz, assim, quando começa as coisas melhores, você tipo, começa até a se surpreender. Mas é porque Deus estava cuidando de tudo desde o começo, Ele estava lidando, entendeu? Você precisa confiar nele, entendeu? Por mais que as coisas estão ruins, por mais que as coisas estejam difíceis, você tem que continuar confiando em Deus. Você tem que parar de, tipo, só porque as coisas estão erradas, Deus se retirou da sua vida, ou Deus não quer agir na sua vida. Ele está trabalhando isso ali para você, pela sua salvação, como diz aqui na lição. E muitas vezes a gente só quer enxergar Deus nas coisas boas da nossa vida, e quando as coisas vão mal, a gente não quer enxergar Ele. Ou a gente considera Ele como uma pessoa ruim, por não fazer o que a gente quer ou o que a gente gostaria que ele fizesse. E não é assim que funciona, minha gente. Não é assim que funciona. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Aqui fala que do conforto de nossa vida é fácil julgar a falta da confiança dos israelitas e considerá-los frágeis na fé. Por isso que eu falo, eu comparo isso com as nossas vidas hoje em dia. Aquele povo ali, é muito fácil a gente dizer, nossa, como é que o povo não confiou em Deus e tudo mais. Gente, olha o que eles estavam passando. Eles estavam sofrendo cada vez mais, o trabalho dele estava pesado, com certeza eles eram espancados, era uma coisa muito sofrida para eles estavam chegando no limite, e fora que eles estavam temendo pela própria vida, porque a qualquer momento eles poderiam ser mortos. Então quem somos nós para julgá-los, entendeu? Por estarem pensando dessa forma ou estarem sentindo isso, entendeu? Porque é difícil, e a gente também passa por isso, então quem somos nós, entendeu? Para julgar. E aqui fala que em nossa própria jornada precisamos estar preparados para enfrentar resistências e obstáculos ao seguir Deus. Ao seguir a Deus, a parte mais difícil de uma gravidez é pouco antes do nascimento. A mãe pode até sentir que a libertação está próxima quando a dor aumenta. Lembre-se, o sofrimento pode ser um sinal da presença do Senhor e não da sua ausência. Como eu disse, Ele está lá, Ele não te abandona. Isso faz parte, entendeu? E tem uma perguntinha aqui no finalzinho que fala: como você lida com a tentação de medir a presença de Deus em sua vida pela forma como as coisas estão acontecendo? Então é como eu disse aqui, é muito fácil a gente simplesmente culpar Deus ou simplesmente dizer que Deus não está ali com você, entendeu? É muito fácil você acreditar nisso. Mas você também pode reverter a situação e parar. Não, tenho que parar de pensar assim. Não é bem assim que as coisas entendeu? Deus está em todas as situações da sua vida. E Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de tudo. Ele está pensando em tudo, mas no momento certas coisas vão acontecer. Mas, portanto, que você confie e entregue tudo nas mãos dEle. E pare de temer, entendeu? Eu sei que é muito difícil, nossa, é muito fácil você falar isso. Muito fácil, sabe? Mas coloque isso em prática. Pra tu ver como é difícil. Realmente é difícil, não é fácil. Mas é essencial e importante a gente criar esse vínculo, essa conexão, esse relacionamento tão bonito com Deus, sabe? Em que por mais que as coisas estejam ruins, estejam tipo assim a ponto da beira do precipício, você ter tanta fé, você acreditar tanto e confiar tanto e entregar tanto assim nas mãos dele, que você sabe que ele vai te ajudar, entendeu? Ele vai te ajudar independentemente de qualquer coisa que você esteja passando, entendeu? Ele vai te tirar desse buraco e vai te mostrar a luz verdadeira, entendeu? Ele vai te dar a luz, entendeu? Vai dar luz para a tua vida, entendeu? Vai te ajudar, entendeu? E é isso que entendeu? A gente precisa aprender a confiar mais em Deus. Parar de temer tanto, parar de ficar tão ansioso, com tanto medo, com tanta resistência a Deus quando as coisas vão mal. Porque a gente tem que confiar ainda mais nele nesses momentos, entendeu? Tem que confiar ainda mais nele, entendeu? Ore muito, converse muito com ele, seja sincero com ele, diga, Senhor, às vezes parece que o Senhor não está aqui, assim, tem que ser sincero, né? Você tem que falar o que está no seu coração, você não pode mentir. Porque tem momentos que você pensa assim, eu penso assim, entendeu? Às vezes a gente pensa assim, mas a gente tem que falar para Deus, entendeu? Eu sinto isso, me perdoe por sentir isso, mas é porque é o que tá passando no meu coração agora, entendeu? Mas seja sincero com Deus. Ele quer sua sinceridade, Ele quer ouvir de você.
entendeu? Mas entregue nas mãos dele e aprenda a confiar nele. E vamos aprender a confiar em Deus, porque é muito importante mesmo a gente aprender a ter confiança nele, criar um relacionamento tão lindo com ele que chega ao ponto que a gente pode estar na beira do precipício, mas a gente sabe que ele está segurando a nossa mão e não vai nos deixar cair. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido mais um pouquinho aí da lição de terça-feira. E antes de finalizarmos, vamos fazer uma breve oração para entregar o nosso dia nas mãos dele. Santo Deus e amado Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigada por mais uma lição ter sido passada agora, Senhor, que essas pessoas possam ter compreendido, Senhor, a importância que é, Senhor, entregarmos nas Tuas mãos. Aquele povo não sabia, Senhor, o que estava prestes a acontecer, que eles seriam libertos, Senhor, eles seriam libertos, mas antes eles tinham que passar por isso, entendeu? Era essencial, era importante eles passar por isso. Por mais que muitas vezes a gente questione a tua ausência, acho que o Senhor está ausente, mas o Senhor não está, Senhor. O Senhor está ali. O Senhor está conosco, independentemente de qualquer coisa. O Senhor não só está conosco nos momentos bons da nossa vida, o Senhor está em todos os momentos. Então que a gente possa confiar, aprender a confiar no Senhor e entender, Senhor, que o Senhor nunca nos abandona, o Senhor sempre nos ajuda, Senhor. Tudo tem um propósito para nossas vidas. E às vezes são consequências das nossas próprias escolhas e o Senhor só quer que a gente aprenda a lidar com elas. Então nos ajuda, Senhor, a enxergar isso, a entender isso, a entregar em Tuas mãos, Senhor, e conversar verdadeiramente com o Senhor. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, que venha ser uma bênção, Senhor. Que eu entrego a vida dessas pessoas que estão assistindo agora, ó Pai, em Tuas mãos, Senhor. Cuida delas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque somos pecadores e erramos muito, Senhor. Mas agora a gente tem a oportunidade, um novo dia, de fazer diferente, Senhor. De Te mostrar, Senhor, que podemos ser uma pessoa melhor através de Ti, Senhor, porque nós podemos sim. Então, esvazia todo o nosso céu, Pai, de coisas que são nosso próprio ego, nosso próprio eu, e nos preenche, nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor. É isso que eu te peço, Paizinho, e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Tchau, tchau.